Nossa República de Casa Nova recebe esta semana o advogado e um dos mais conceituados juristas na área do direito eleitoral. Eu vou receber o professor doutor José Antônio Rosa. Na pauta desta nossa conversa, todas as mudanças na legislação eleitoral para o pleito de outubro das eleições municipais, quando vamos escolher prefeitos e vereadores das nossas cidades. José Antônio Rosa, seja muito bem-vindo à nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder contribuir com a informação à população e também aos possíveis candidatos. Doutor José Rosa, a gente quer começar que a gente falasse um pouco sobre as principais mudanças na legislação eleitoral, seja aquelas promovidas por resoluções do TSE, seja aquelas pelo próprio Congresso Nacional, para essas eleições agora de 2024, essas eleições municipais. Poderia dar uma pincelada geral, o que mudou da última eleição municipal para esta? Sim, algumas mudanças que pretendiam fazer acabou não acontecendo, porque houve um barramento do Senado Federal na aprovação do que eles chamam de mini-reforma eleitoral. A Câmara Federal aprovou essa mini-reforma, foi para o Senado e o Rodrigo Pacheco simplesmente se recusou a votar. E, como todos sabem, essas leis, para vigorar no ano da eleição, ela precisa ser aprovada um ano antes das eleições. Então, tinha que ser aprovado o ano passado, até o dia 6 de outubro, sancionada até o dia 6 de outubro. Caso contrário, não tem validade. Então, as alterações para essa eleição foram poucas. Todos sabem que no Brasil é comum, para toda eleição, haver uma mudança eleitoral. E quando acontecem as eleições municipais, servem de cobaia para todos, para as eleições municipais, já para as próximas eleições gerais, que será de presidente da República, Senado Federal, governador, deputado federal e senador. Então, acaba tendo essas alterações com vistas a fazer essas alterações nesse período para saber o que funciona e o que não funciona. Mas, infelizmente, ou felizmente, neste ano não houve, sim, grandes alterações. As alterações foram mantidas e foram feitos alguns ajustes só daquilo que não deu certo nas eleições passadas. Mas o TSE deu uma avançada, não, Zé Rosa, no sentido, principalmente em relação às cotas de participação feminina, a forma como deve ocorrer, garantindo mais que a legislação seja cumprida em relação aos 30% de participação de mulheres na disputa eleitoral. É preciso fazer um esclarecimento aí, que o TSE é o único tribunal que tem, na Constituição Federal, normatizado que ele tem poder de normatizador, poder de normatizar a regra eleitoral para ser aplicada. Então, quando falta algum elemento para concretizar aquilo que o legislador quer que aconteça, o TSE às vezes avança. E tem avançado na questão das mulheres da seguinte forma. Primeiro que começou essa regra e ela não tinha muita validade, essa regra do percentual feminino. Ou seja, não cumpria e ficava por isso, não. Se não cumprir, não registra outras candidaturas, porque a cota não é cota feminina, a gente trata de forma errada. A cota é de gênero. Se você preenche com 70% de mulheres, 30% obrigatoriamente tem que ser homem. E se preenche com 70% de homem, 30% tem que ser mulher. Então é cota de gênero, não é cota de feminina, é assim que é chamada. Então, quando isso não acontece, não tem o percentual feminino, que é quem está querendo se proteger, aí o TSE não registra nenhuma das candidaturas, nem as masculinas, nem as femininas. Isso já foi uma construção jurisprudencial feita em resoluções do TSE. Na verdade, essa decisão acaba obrigando os partidos a terem efetivamente, não dá para ter candidata laranja aí, né? Quer dizer, é preciso ter... Continuam tendo, né? Continuam tendo os partidos, né? Ainda hoje você tem ainda alguma discussão sobre isso. Por quê? Porque os partidos não se prepararam, não formaram mulheres
para as candidaturas, são muito poucas as mulheres. Então, acaba tendo essa candidatura só para preenchimento de vaga para poder colocar mais homens candidatos. Então, o TSE incentivou ainda em 2016, a partir de 2016, que os estados, o Ministério Público Federal, começasse a mover ações contra os partidos e contra as candidaturas para caçar o registro daqueles que foram eleitos ou não, ou de todas a chapa, caso tenha aquilo que eles consideram a candidata laranja, que é aquela candidata que vai, não faz campanha, que não vai para a rua, que tem 1 voto, 2 votos, 5 votos, 6 votos, e que não teve nenhuma participação. A partir daí, o TSE começou a regulamentar da seguinte forma: além de ter o número de 30% de mulheres, não precisa preencher 100%, mas o que preencher 30% tem que ser mulheres. Então, além disso, normatizou também a questão da participação da mulher na propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral precisa também ter o mesmo 30% destinado às mulheres. Quer dizer, elas vão... no tempo dos programas eleitorais e no tempo das inserções. 30% tem que ser destinado ao gênero feminino. Para as mulheres. No caso da proporcional, né? No majoritário já tem uma regra própria, independente de ser mulher ou não, a regra vai seguir. No caso de vereadores, nessa eleição, nós não temos aí mais a propaganda eleitoral gratuita, temos só as inserções, né? Então, é um tempo destinado a todos os candidatos de inserção durante a programação normal. Então, isso vai acontecer com 30% destinado às mulheres para cada partido. Além disso, há também, também uma construção do TSE de 30% dos valores gastos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha também deve ser gasto com as mulheres. Então, agora os partidos estão discutindo a nível nacional a forma de passar esse recurso para as mulheres. O TSE quer que todos os recursos sejam passados do Partido Nacional diretamente para as candidatas mulheres. Nós temos aí, vamos ter mais ou menos no Brasil em torno de 1,5 milhão de candidatos, desses 300 mil devem ser mulheres, e aí vamos ter essa dificuldade dos partidos de fazer esse repasse para todas elas e tal. Isso tudo é para garantir a participação feminina efetiva, ou seja, 30% de todos os setores, nos recursos, na propaganda. Os partidos precisam, a partir de agora, para evitar ter uma chapa com candidatos eleitos e depois ser cassado por fraude, por exemplo, na questão da candidata laranja, eu tenho recomendado aos partidos que eles criem uma coordenação para coordenar a chapa de mulheres, para poder fazer valer esta regra e esses direitos e pôr todo mundo para fazer campanha. Porque tem gente que entra na candidatura, principalmente com a questão do fundo partidário, eu já vi isso, vem para a campanha para pegar esse dinheiro do percentual que compete a ela e aí distribuir entre seus familiares e não faz campanha. Vou pagar meu irmão que está trabalhando na campanha, vou pagar minha mãe que pôs o carro dela para pôr na campanha, vou me pagar porque eu também não estou fazendo nada, não estou trabalhando, preciso ter um dinheiro, e tá tudo certo. E não faz campanha. E aí, quem leva o prejuízo é o partido. Então, o partido tem que fiscalizar isso também, nesse sentido de fazer com que elas realmente façam campanha e realmente sejam candidatas naturais e que façam esse trabalho durante os 45 dias de campanha. Tem um limite de gastos para os candidatos a prefeito, para os candidatos a vereador? Como é que se dá isso? Tem. Esse limite foi colocado lá em 2016, o primeiro ano. Aliás, foi em 2014 o primeiro ano que foi colocado. Ficou na legislação normatizado que os partidos políticos iam apresentar um valor. E aí os partidos começaram a discutir se apresentaria na lei um valor por voto, $50 por voto, $25 por voto ou R$25 por voto. Como é que seria isso? O certo é que os partidos não fizeram isso e em 2014 o TSE baixou uma resolução pegando as eleições de governador de 2010 e colocou ali aquilo como valor limite máximo, o maior valor gasto por uma candidatura. Então, pegou esse valor, por exemplo, de Mato Grosso, quanto é que gastou?
para as eleições gerais. Para as eleições municipais, a mesma coisa. Quanto é que se gastou em Cuiabá nas eleições de 2012? Então, em 2016, esse valor foi corrigido e até hoje está sendo assim, o valor é corrigido e é gasto. Aí na Chapada, por exemplo, Chapada dos Guimarães, que é uma cidade que eu coordenei a campanha de uma candidata aí, nas eleições passadas. É um problema, porque o valor aí, na eleição de 2016, 2012, ela foi um pouco mais de 100 mil reais para fazer uma campanha de prefeito. Quer dizer, é impossível. Isso porque os orçamentos eram fictícios, eram feitos de forma fictícia. E os gastos que eram registrados eram mínimos possíveis. Resultado disso é que os valores ficou muito abaixo daquilo que todo mundo se espera. Mas tem que se virar nos 30 e fazer com esse valor. Então, esses valores vêm sendo corrigidos de lá para cá, em todo o país, tanto as estaduais quanto as municipais. A gente já está chegando para o final do primeiro bloco, desse primeiro bloco, e eu queria saber o seguinte, você falou aí com relação à prestação de contas, e uma forma de viabilizar a campanha, acabam declarando menos do que o real, gasto real, que isso implicou, inclusive, nesse problema do limite de gastos de campanha por município. Hoje já tem uma tabela bem elevada, municípios como Cárcer fica em torno de 700 mil a campanha, enfim, outras têm 300, outras tem uma disparidade aí e tem muito a ver com o tamanho da população também, né? Mas essa coisa de prestar contas fictícias, de se comprovar gastos bem abaixo daqueles, né? Isso se dá por que razão? Para adequar aquilo que é permitido por lei gastar, ou ficou faltando, sei lá, bom senso para trabalhar com a realidade? Olha, quando era feito, podia-se ter doação de CNPJ, de empresas, grandes empresas queriam ajudar na campanha, principalmente na majoritária, que que interessa para eles, né? Mas não queriam que o seu recurso fosse para o partido político, não queriam aparecer. Então, esse é um dos motivos que não se colocava esse dinheiro para dentro da campanha. No Brasil não tem o costume de doação de pessoa física para partido político. Nem os filiados fazem essa doação. Imagina os outros que não são, né? Não tem esse amor pela campanha. E aí veio o fundo partidário aumentado e também o fundo de financiamento de campanha aumentado. Esses dois instrumentos... Que é dinheiro público, né? Apenas dinheiro público. Tanto o fundo de financiamento de campanha quanto o fundo partidário. São todos dinheiro público. Esses valores acaba sendo prestado contas, porque ele é dinheiro público, ele é oficial, ele vem para o partido e o partido faz a doação para o candidato. Então, esse dinheiro tem que ser colocado de forma oficial, não tem outro jeito, porque é dinheiro público, né? E tem que prestar conta dele, inclusive do tipo de gasto que você faz com esses recursos. E aí ficou preso, exceto para deputado federal e deputado estadual e senador, que foi estipulado um valor, na época, limite, o estadual era 1 milhão, o federal 1,5 milhão e o senador 3,5 milhões. Fora esses aí, os outros todos foram estipulados com base naquela prestação de conta feita anteriormente. Então, nós temos aí aberrações, municípios, aí não tem a ver teria que ser, como você falou, de acordo com a população, com o número de eleitores, etc. e tal, mas não foi assim que isso se deu. Eu acho que o Congresso vai ter que debruçar sobre isso ainda e chegar a um valor, a um limite de gasto para cada município que seja equânime, que todo mundo tenha condição de fazer uma boa campanha. Caso contrário, vai continuar ainda essas aberrações. Você ter, às vezes, o recurso destinado pelo partido e não poder receber o recurso, porque não tem como gastar aquele dinheiro baseado no valor da campanha que você pode fazer. E a falta de uma norma racional realmente atrapalha muito, né, Zé Rosa? Atrapalha. Porque, veja, definir o valor por número de voto, como é que você vai saber antecipadamente, você tem que fazer a campanha primeiro, para depois apurar os votos,
Como é que você vai saber antecipadamente quantos votos você vai ter? É impossível você fazer uma regra partindo dessa definição, né? Então, os critérios têm que ser outros, né? Porque senão é aberração mesmo que acontece, né? E acontece, tem município hoje que exige do candidato, por exemplo, um município que tem a sua sede longe dos seus distritos, que tem que andar muito, que não chega ao rádio ou não chega à televisão, que, enfim, que tem dificuldades estruturais e que não são contemplados, né? Porque a norma ela é muito geral, tem que ser, mas é preciso restabelecer, e aí que eu acho que o Congresso Nacional peca muito, acaba deixando para o Judiciário tomar essas decisões e acabam sendo decisões tomadas sem muita profundidade. Mas eu queria que a gente concluísse esse assunto logo depois do intervalo, que eu queria saber de você se tem regras novas sobre essa prestação de contas, como será feita a fiscalização da propaganda eleitoral nas redes sociais, que é um tema extremamente polêmico, né? E que tipo de punição quem burla essa legislação está sujeito a sofrer. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes eu quero dizer o seguinte para você. Tem ação do governo de Mato Grosso em todo o estado. E aqui, na Baixada, a Avenida Córrego do Barbato já foi entregue. E tem asfalto novo na Avenida Mário Palma. Outra obra importante que está a todo vapor é a duplicação do Rodoanel, que vai desafogar o trânsito aqui na capital. Tem uma lista de coisas importantes que estão acontecendo. Escuta só. O governo do estado já começou as obras do corredor do BRT. Está asfaltando 72 bairros em Cuiabá e Várzea Grande. Beneficiou 50 mil famílias com o cartão Ser Família e formou mais de 8 mil pessoas em cursos profissionalizantes com o Ser Família Capacita. Isso quer dizer que para todo lado tem resultado. Na saúde, está construindo 2 grandes hospitais aqui na Baixada, o Júlio Miller e o Hospital Central. E desde 2019 já fez 30 mil cirurgias, diminuindo a fila de espera. E é por isso que eu tenho orgulho de viver de Mato Grosso. Não saia daí que a gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. Nossa República está de volta esta semana conversando com o advogado, jurista especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Eu vou chamar de Zé Rosa porque a gente já tem uma convivência aí de quase 40 anos e é uma amizade, enfim, e tem uma certa relação de proximidade que nos permite isso. Mas eu queria saber, Zé Rosa, da questão das normas, da prestação de contas, brevemente, como é que é feita a fiscalização da propaganda eleitoral nas redes sociais e quais são as punições para os candidatos que cometem essas irregularidades. Vamos lá, começando pela prestação de conta, não tem assim grandes mudanças na regra, ela é obrigatória. O que mudou, o que alterou foi a forma de fiscalização. Com o advento da internet e quase tudo que você faz, aliás, tudo que você faz hoje está na rede, né? O que o TSE e os TREs fizeram? Primeiro, eles vincularam todas as informações de ISS e de ICMS para a campanha, porque você sabe que quando o candidato sai candidato, é atribuído a ele um CNPJ da Receita. Esse CNPJ é uma ficção jurídica que é criada pela lei para que durante a campanha eleitoral o candidato ele não é pessoa física, ele é pessoa jurídica. O candidato, o Zé Bentinho, candidato a prefeito,
candidatura a prefeito do Zé Bentinho, CNPJ número tal. Então, é uma pessoa jurídica que termina no dia da eleição. No dia da eleição encerra. Então, você pode emitir nota fiscal para esse CNPJ até o dia da eleição. Depois do dia da eleição, não pode mais, porque ele é suspenso, esse CNPJ. Né? Então, baseado nisso, é que se faz a campanha, e se faz toda a prestação de conta. Por isso é importante ter um contador desde o primeiro dia da campanha, desde quando começa, desde quando abre a conta no banco, é uma conta oficial, no nome da candidatura. E depois, antes de encerrar a eleição, esse contador deve fazer uma circular e verificar em todos os meios aonde que tem nota fiscal ou documento ou recibo emitido em nome do CNPJ do candidato, para que ele não seja pego de surpresa, faça uma prestação de conta. Quando ele apresenta a prestação de conta, o TSE, o TRE, faz um confronto da conta dele com aquilo que ele apresentou e apresenta para ele e diz, olha, tem nota fiscal tal, nota fiscal tal, nota fiscal tal, que você não apresentou aqui. Por quê? E aí vem os problemas. Então, por isso, tem que tomar esses cuidados para que possa ter uma boa prestação de conta, ser aprovada essa prestação de conta. Além disso, tem os cuidados com os gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, PFC, e o fundário. Tem regras para se gastar esse dinheiro, esse recurso, e precisa seguir essas regras. Essa toda é um caderno da resolução do TSE que trata da prestação de conta, que deve ser seguida à risca pelo contador. Então, o contador tem que ter autoridade para fazer isso durante a campanha. Com relação às redes sociais, o Congresso tem se negado de forma peremptória a fazer essa regulamentação. Não tem feito a regulamentação. Eu me lembro que, agora recentemente, o relator tinha apresentado um projeto já para ser aprovado pelos líderes e tal, e aí os líderes se recusaram a aprovar porque a turma da direita não aceitava, porque o relator desse projeto é do PCdoB, então eles não aceitaram algumas coisas que estavam ali colocado. Resultado é que o presidente da Câmara acabou com o projeto de lei, com o PL, e disse que ia criar uma comissão para estudar profundamente essa questão e ser aprovada. Bom, o TSE, já vislumbrando que isso ia acontecer, ou seja, que não iam fazer nada disso, não ia regulamentar, o TSE regulamentou. Não pode ter vácuos legis nessa questão. Então, o TSE veio... Porque senão causa muita confusão, né? Se não tiver... E muito prejuízo, né? Muito prejuízo, é verdade. Por duas questões. Primeiro, os fake news, né? E depois os deepfakes, né? Para quem não está familiarizado ainda com isso, o deepfake é o uso da inteligência artificial, que coloca você, a sua imagem, a sua voz, e você falando de um assunto que você nunca falou do assunto, mas é você falando. Então, tem algumas sutilezas que dá para você saber que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade, é um deepfake, mas é você falando. Então, imagina você pegar um candidato e colocar ele falando impropérios, falando coisas absurdas nas redes sociais, que ele não falou e que foi construção de uma deepfake. Então, essa situação, o TSE, além de regulamentar de forma bem forte, ela firmou parcerias com as plataformas de redes sociais todas, né? Para identificar o que é. De identificar, primeiro, o TSE já criou um grupo para fazer essa identificação, mas também as plataformas ficam responsáveis por identificar isso e tirar do ar, se for o caso, até antes de causar prejuízo. Mas o TSE fará isso também, junto com aquele grupo que analisa fake news, que está alguns grandes jornais e grandes televisões brasileiras e tal, que valida ou não aquilo que está sendo falado, se é mentira, se é fake ou se não é fake. Então, já tem um grupo de trabalho muito forte nesse sentido. E as implicações aí para os candidatos que usarem esse tipo de instrumento vão desde a aplicação de multas, que começa, dependendo do que for feito, uma multa menor, mas vai até R$100 e poucos mil,
até a cassação do possível registro da candidatura do candidato que provocar isso. Quem achar que vai burlar a legislação, mesmo que não seja uma lei federal aprovada pelo Congresso, mas uma resolução do TSE, com uma assinatura de convênios de intenção com as plataformas, que tem inclusive punição para as plataformas, é uma coisa que é uma novidade, né? A plataforma pode ser responsabilizada junto com o candidato caso ele não retire do ar no tempo certo. Então isso é uma novidade, mas eu acho que é um risco muito grande para os candidatos que estiverem pensando em utilizar esse tipo de instrumento na campanha eleitoral. Doutor José Antônio Rosa, esse assunto, o senhor é um democrata, um homem que acompanha o direito eleitoral desde sempre, e que conhece os meandros da política. Essa coisa a propósito, o senhor está falando das punições aí para quem usar de deepfake e quem divulgar notícias falsas, fake news, como uma forma de manipular, levar o eleitor a erro, a ter, enfim, conhecimento de coisas de forma desvirtuada, né? E isso altera, obviamente, a qualidade do voto de cada um. Quer dizer, a pessoa pensa em votar numa pessoa, aí recebe informações distorcidas, mentiras, etc., acaba mudando seu voto e prejudica e traz uma instabilidade muito grande para o sistema eleitoral, né? Mas existe efetivamente no Congresso Nacional uma resistência para fazer uma legislação rigorosa no sentido de coibir a prática da fake news e a prática do deepfake, que em tese são duas mentiras, né? O que acontece? Qual é o prejuízo que a democracia tem quando o Congresso, que tem a obrigação de fazer leis, de fiscalizar, de fazer funcionar, se omite justamente num ponto que afeta seriamente o sistema eleitoral e afeta seriamente a democracia brasileira, põe em risco isso. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu avalio como muito grave, né? Grave para o Brasil, porque veja que o mundo inteiro está debruçado sobre isso e está trabalhando sobre essa questão, com vista a regulamentar da melhor forma possível, porque é um assunto novo, que ninguém tem a fórmula secreta e infalível para regulamentar isso, mas precisa ser feito. Então, quando a do Congresso em fazer isso, tem que entender isso como as forças que estão no Congresso, aqueles que foram eleitos para o Congresso. E essas forças, essa correlação de força, ela é feita diariamente no Congresso. Quando eu não coloco em votação, é que as forças estão dominando isso, são as forças da direita, e que consideram que esse instrumento é legítimo e que isso é manifestação da vontade deles de falar, do uso da vontade pessoal de falar e de dizer. Só que isso traz consequências graves para a população. Não só na questão eleitoral, que é um período muito intenso e muito rico e muito rápido, e aí você consegue fazer com que isso desvirtue uma candidatura. Eu me lembro de uma aqui que não era chamada de fake news ainda, mas o Zé Martinez, que foi candidato a governador do Paraná contra o Requião, estava na frente, estava ganhando eleição, e aí colocaram no horário eleitoral gratuito uma pessoa de costa, na penumbra, com um chapelão na cabeça, virada, ninguém via, ninguém sabia quem que era a cara dele, e dizendo o seguinte: olha, o seu Zé Martinez é um homem muito rico, dono de televisão, inclusive, e tal, porque no passado eu matei muita gente para ele para roubar terras, para grilagem de terras, não sei o quê. Isso fez com que acabasse a candidatura dele, nunca mais foi candidato a nada, e o Requião foi eleito governador. Isso foi uma das primeiras fake news que eu tive conhecimento, e isso não virou absolutamente nada depois. Provou-se que era mentira, que era um pistoleiro falso,
Mas já a Inês já era morta, já tinha ganhado a eleição o outro, e não tinha como fazer mais nada. Então isso tem que ser prevenido, porque democraticamente isso está errado, não é permitido que se faça isso. A pessoa, o cidadão, o eleitor, tem o direito de escolher o candidato. E é por isso que a legislação proíbe, no período eleitoral, que você denigre a imagem do candidato, que você fale mal do candidato nas redes sociais, na propaganda eleitoral gratuita, na mídia de uma maneira geral, a não ser que seja um fato notório e grave. Caso contrário, não. Então isso precisa ser cuidado, e o Congresso não tem tido o cuidado com essa legislação, tem postergado sempre, mas eu entendo que isso é fruto da eleição passada, que elegeu um sem número de deputados que usam a rede social de forma desvirtuada. Os deputados federais usam de forma desvirtuada, e eles usam ela de acordo com os seus interesses para fazer isso. São deputados que são meio que influencers, que têm 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões de seguidores, e usam isso de forma demasiada. E esse é um problema grave para o Brasil, que precisa ser consertado. Se o Congresso não consertar, pode ter certeza absoluta que o TSE e o STF vão regular sobre isso e vão colocar em vigor no Brasil. Bom, a gente vai para mais um intervalo, Antônio Rhodes. Mas antes eu quero deixar um recado para você. Você sabe que estamos nos aproximando da época em que as queimadas aumentam, não é mesmo? Por isso, o governo de Mato Grosso intensificou o trabalho e está preparado para combater o fogo em todo o estado por meio das forças militares e do monitoramento via satélite do nosso território. Mas precisamos da sua ajuda, porque incêndio florestal também é sua responsabilidade. E você já sabe o que fazer. Não queime lixo e entulho, não jogue cigarros acesos em acostamentos e não use fogo para limpar pastos e plantações. E só para lembrar, o período proibitivo do uso do fogo mudou, viu, gente? Na região do Cerrado e da Amazônia, vai de 1º de julho a 30 de novembro. E no Pantanal, de 1º de julho a 31 de dezembro. Faça a sua parte, não provoque queimadas, e se presenciar algum foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Este é um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí, que eu volto num instante. Nossa República está de volta esta semana conversando com um advogado, jurista, especialista em direito eleitoral sobre a legislação, as regras para as eleições municipais desse ano e sobre temas polêmicos como a questão das fake news e da regulamentação das plataformas. Zé Rosa, essa coisa da defesa, o grande argumento desse setor do Congresso Nacional, que teima em não permitir a regulamentação, em defender a tese de que todo mundo tem direito de falar, não está na base, lastreado num direito constitucional, que é o direito da livre expressão do pensamento. Esse direito é um direito absoluto? É um direito relativo? Porque me parece que quando esse direito se sobrepõe ao direito do outro, seja de imagem, seja de preservação moral, enfim, que esse direito está extrapolando. Como é que é isso na sua visão de jurista? O que eles pregam é essa liberdade de informação, liberdade de expressão, que é o termo que eles usam, né, que eles gostam de usar muito. Ela não é absoluta, ela é relativa. A liberdade de expressão ela vai até onde você não está prejudicando ninguém, até onde você não está contando nenhuma mentira, nenhum fake news e causando prejuízo à população e à democracia. Quando isso começa a acontecer, não é mais liberdade de expressão. A liberdade de desinformação no Brasil é vedada, não é permitida. Então isso precisa ser
revisto por essas pessoas de forma urgente, porque vai causar ainda muito prejuízo a elas. Prejuízo que eu digo é o seguinte: a lei vai chegar até elas, de um jeito ou de outro. Nós estamos vendo agora, infelizmente, né, todo mundo tentando ajudar o Rio Grande do Sul, todo mundo fazendo a sua contribuição para o Rio Grande do Sul, e estamos vendo algumas fake news sendo divulgadas no sentido de que o governo federal ajuda. Não, mas o governo federal está entregando lá um arroz que é de plástico. Isso das hostes bolsonaristas sendo divulgado e tal. Da mesma forma como a divulgação do tipo, o governo federal não está ajudando com absolutamente nada o Rio Grande do Sul. Não ajudou com nada e não está ajudando com nada, não está fazendo absolutamente nada, que também é uma grande mentira. Quer dizer, não pode fazer dessas mentiras uma briga política, uma briga que vá trazer malefício para esse ou para aquele, porque quem está na ponta é o cidadão. E o cidadão é que precisa ser cuidado, não é a briga política, aproveitar o momento para fazer uma briga política e tentar desvirtuar ou denegrir ou colocar de forma diferente a atuação do outro setor. Então é preciso que isso seja corrigido, e essa liberdade de expressão, ela é real, ela existe, os tribunais têm chancelado ela sempre, mas ela vai até onde começa o direito do outro. A partir daí, não. Outro assunto que sempre foi polêmica, né, Rosa, é a questão da divulgação das pesquisas eleitorais. Sempre se teve assim, o conceito, a ideia de que as pesquisas, uma vez manipuladas, elas podem acelerar certas campanhas, certas candidaturas, em detrimento de outras, né? Você acha que isso já está mais ou menos pacificado pela regulamentação do TSE? Isso está bem encaminhado e esse risco já não tem mais? Não, eu acho que o risco sempre tem, porque está envolvendo ser humano, né? Veja que tem os institutos de pesquisa que são consolidados, que estão no mercado, que sobrevivem no mercado, não só em período eleitoral, mas em outros períodos também, porque fazem pesquisas para vários segmentos, vários outros interesses, e tem aqueles que nascem do dia para a noite no período eleitoral. Então, esses que nascem do dia para a noite no período eleitoral, invariavelmente, não estou dizendo que todos, mas invariavelmente, eles nascem com interesses próprios, para fazer essa ou aquela tipo de intervenção, porque é sabido, e isso não é gratuito, não é, estamos fazendo aqui porque pode ser que dá certo. É sabido que as pessoas gostam de seguir aquele que está vencendo. Então, isso é um fundamento real. A partir desse fundamento real, eles querem na frente aquele que contratou a pesquisa para dizer que ele está na frente e está ganhando a eleição. E isso faz com que o eleitorado tenha mais facilidade em aderir àquela ideia. Na verdade, você está fazendo aí corrompendo a vontade do eleitor com isso. Então, por isso a gravidade, por isso isso é muito combatido, e tem várias regras de combate a isso. Nas campanhas eleitorais que eu fiz, umas 2 ou 3 vezes, é um assunto muito difícil de você fazer uma pesquisa para chegar à comprovação de que houve uma fraude, mas por 2 ou 3 vezes nós chegamos à comprovação de que houve fraude, e foi penalizado o Instituto de Pesquisa, inclusive um do Paraná, que desapareceu, sumiu do mercado, nunca mais existiu, porque a multa foi tão alta, foi tão grande, que ele simplesmente desapareceu. Ou existe lá pelo Paraná fora, mas nunca mais voltou aqui no Mato Grosso para fazer pesquisas. Mas eram pesquisas encomendadas, que você já dizia qual índice você queria, antecipadamente. E aí vinha a pesquisa com aquele índice que você estava querendo, porque a coisa mais fácil do mundo é fraudar a vontade do eleitor. Você chega lá e diz como é que você quer. Depende de como você formula a pergunta, ele vai ter a resposta. Então, essa é uma situação que precisa muita seriedade. É um instrumento eficaz? Eu acho que é um instrumento eficaz. É importante na campanha eleitoral? É importante na campanha eleitoral, mas é preciso ter muita credibilidade, muita força. Por que aqui no Mato Grosso, toda vez que tinha pesquisas eleitorais, todo mundo ficava esperando o Ibope, quando existia o Ibope, né? Não tem mais. Porque o Ibope fazia para a Rede Globo, normalmente, e o Ibope, todo mundo sabia que não mexia nos índices, não tinha como mexer. Por que a Gazeta tinha uma credibilidade muito grande também? Pelo mesmo motivo.
porque não mexia nos índices, não fazia essa mexida nos índices, e isso fazia com que tinha uma certa credibilidade, e a Gazeta, nas pesquisas aqui do Mato Grosso, em várias eleições, ela chegou à casa dos décimos do resultado real com o resultado da pesquisa de boca de urna, por exemplo. Desempenhou bem, né, essa função de ajudar o eleitor, de mostrar o quadro, o retrato daquele momento, né? Mas essa coisa da pesquisa eleitoral, existem maneiras de fiscalizar isso, quer dizer, de saber se aquele relatório apresentado e registrado no TRE se está corretamente, se foi corretamente elaborado, desde do questionário, você já citou aí, né, até a questão do método científico usado pelo Instituto de Pesquisa para apurar aquele resultado, né? Agora, as pesquisas são, de fato, ferramentas importantes, não só para divulgação, mas principalmente para quem está conduzindo a campanha eleitoral dos candidatos, quem está trabalhando, ajudando, definindo caminhos, né? Então, realmente, a pesquisa ela é uma ferramenta super importante. Mas parece que nós, brasileiros, temos uma dificuldade enorme de ser corretos em relação a tudo, né? Nós estamos falando de fake news, nós estamos falando de fake, nós estamos falando de pesquisas manipuladas. Você deu exemplo aí, quando a propaganda eleitoral era feita só no rádio e na televisão, que não existiam as redes sociais, havia manipulação, ainda que proibida e tudo, mas havia, muita gente se utilizava desse artifício para lá no último programa eleitoral explodir uma bomba mentirosa, geralmente, né? Extremamente mentirosa, e que acaba afetando o resultado eleitoral do dia seguinte. De que maneira se pode combater isso? Porque a gente não pode também imaginar, embora essa prática nas redes sociais tenha um DNA da extrema-direita brasileira, que usa dessa ferramenta de uma forma muito clara para seus propósitos de poder, etc. Mas a gente não pode imaginar que toda a direita esteja comprometido com o erro, com essa bandalheira que são as fake news. Acha que os partidos de direita precisam evoluir no sentido de defender mais a cidadania, mais do que é certo? Porque é uma questão moral, inclusive, não é, Zé Rosa? Olha, é uma situação, tudo que envolve dinheiro, envolve poder, é problemático, você sabe disso, né? E aí nós estamos falando de uma situação de envolver um poder, né? Seja ele estadual, seja federal, seja municipal, mas é poder, né? Imagina você que o prefeito de Cuiabá vai gerir um orçamento na ordem de 6 bilhões de reais. Não é um recurso qualquer. É muito trabalho, mas é um poder. E isso faz com que as pessoas, às vezes, percam os limites éticos e morais para chegar naquele poder. O que eles justificam como não pode perder, o resto pode fazer tudo. Então, esse é um grande problema, é um grave problema. Os partidos, você sabe que no Brasil nunca tive partido realmente de direita, né? Sempre foi centro-direita, centro-esquerda, nunca teve uma direita como tem na Europa, uma direita, e também nos Estados Unidos não tinha, né? Tem agora com o trumpismo lá, o Donald Trump, uma direita, daquela direita de raiz mesmo, radical e tal. Surgiu agora umas ideias translocadas do Bolsonaro, que foi captando gente, tendo apoios aqui e acolá, gente que até pouco tempo, Robert Jefferson, por exemplo, ele sempre foi um democrata, sempre foi uma pessoa que foi deputado federal, foi líder da época do Collor, ele era líder do Collor, foi um dos guerreiros, né, dos pilares da questão da cassação, contra a cassação do Collor, etc. e tal, e virou tá preso, atirou em polícia federal, acredita nisso, armado de fuzil, armado até os dentes e tal, se vier aqui eu meto bala e não sei o que e tal,
Então, assim, com esse movimento foi criado uma direita ultra-radical no Brasil que não existia. Então, essa direita ultra-radical precisa rever seus conceitos. Porque o que estão querendo agora que o Congresso faça, estão pressionando no Congresso, é que haja anistia para todo mundo que praticou os atos do 8 de janeiro, para todo mundo que praticou atos contra a democracia, para todo mundo que fez os atos todos que foram praticados no Brasil durante esse período todo e tal. E se brincar, é perigoso que consigam passar isso no Senado. E aí vão de novo enfrentar uma outra barreira, que é o STF. Eu acho que o STF é o nosso último bastião para poder colocar as coisas no eixo, porque o Congresso, como é um ente político e age como política, e, por exemplo, agora, estão discutindo isso lá agora no âmbito da eleição do presidente da Câmara Federal. Estão colocando isso na mesa. Olha, vai ter o nosso apoio quem encampar essa briga aqui. Então, você veja que nós estamos à mercê de uma situação muito difícil, muito delicada, e que nas próximas eleições de 2026, o brasileiro vai ter que pensar muito bem, mas muito bem, analisar muito bem quem votar, como votar, porque o Congresso é que faz as leis que vão reger a nossa vida para o futuro. Então, se não tivermos um Congresso que seja equilibrado, nós vamos ter grandes dificuldades. Pois bem, Jeta Rosa, chegamos aqui ao final da nossa República desta semana. Quero agradecer muitíssimo a sua participação esclarecedora. Acho que é importante que as pessoas reflitam, né, sobre tudo que vem acontecendo no Brasil, porque nem tudo é verdade e nem tudo é mentira. Então é preciso bom senso, que as pessoas não se deixem levar pelas lideranças de má fé, que defendem teses, às vezes, completamente fora da casinha. E muita gente embarca nisso, né? Quer dizer, na mentira, na fake news, na ilusão, porque política virou uma coisa de torcida de futebol, né? Quer dizer, muito pior do que torcida de futebol, aquele fanatismo, aquela loucura que eu sou contra porque você é de lá. Não importa se aquilo é importante para o Brasil, mas é ser de lá, então não serve. Então a gente tem enfrentado isso muito, e isso já foi enfrentado com a própria esquerda, embora a esquerda brasileira nunca teve força, a extrema esquerda, né? Nunca teve uma força grande, mas tem partidos de esquerda que ainda defendem posições mais radicais. Só não tem a força nem a visibilidade que está tendo hoje a extrema-direita brasileira. Mas é um fenômeno que todo mundo, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro vai ter que superar, né, para poder voltar a restabelecer essa coisa da valorização da democracia, do Estado Democrático de Direito, da civilidade na política. Agradeço muito. Você tem aí 1 minuto para suas considerações finais. Olha, eu concordo com a sua análise, eu acho que ela é importante. Nós vamos ter que enfrentar isso. Isso é cíclico, né? Você se lembra que esse ciclo da esquerda no mundo inteiro, ela praticamente passou. Agora começa o ciclo da ultradireita, da direita radical, que é um mal enorme, né? Porque eu considero assim, a forma como eles colocam as coisas de forma torpe, do jeito da cabeça deles, é uma forma muito ruim, e eles dizem que isso eles estão defendendo a democracia. Que democracia que é essa? Do totalitarismo, do ditador, daquele que quer mandar sozinho, aquele que quer dar um golpe de Estado, todos os lugares, o enredo é o mesmo. Mas nos Estados Unidos o enredo foi esse, aqui no Brasil o enredo foi esse, exceto nos países que têm uma democracia mais consolidada, como, por exemplo, agora na Itália, tem uma direitista no poder, mas ela é controlada pelo Congresso, porque é a primeira-ministra, tem um presidente da República, então muda um pouco a relação. Mas, mesmo assim, com bastante dificuldade para todo mundo, né? Tem umas ideias meio fora da casinha, como você disse. Então, precisamos ter cuidado, prestar atenção nas eleições, que nós somos um país democrata e que todo mundo é eleito pelo voto popular, e quem vai colocar lá para nos representar e dizer a média do pensamento do povo brasileiro sobre democracia é o eleitor. Então, precisa tomar cuidado nas próximas eleições e escolher bem
os seus candidatos. Eu agradeço o convite, estou à sua disposição, conte conosco aí, tá? Quando precisar. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado a você, nós vamos ficando por aqui. Nossa República volta na próxima semana com uma outra entrevista tão importante como foi essa do José Antônio Rosa, jurista mato-grossense consagrado na área do direito eleitoral. Um abraço a todos.